Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, a paz que excede todo o entendimento esteja sobre a vida de vocês. Amém, meus amados? Manhã de bênção, manhã de vitória que o Senhor nos concedeu nesta manhã de terça-feira. Amém? Processos, vales, desertos, humilhações, né? Eu quero falar a respeito de processo nesta manhã. Processos nos ferem, nos machuca, nos maltrata, né? Processos, mas ele é para que nós chegamos até as promessas, né? Se não tiver processo, não tem promessa, né? Então nós sempre passamos pelo processo. O processo do vale, do deserto, muitas das vezes achamos que estamos só, né? Tem muita hora que nós não achamos amigo, nem uma amiga, né? É só você e Deus. E várias vezes Deus permanece em silêncio. Muitas vezes Deus não fala conosco, muitas vezes nós queremos ouvir a voz do Espírito Santo falar conosco, mas muitas das vezes Deus deixa nós no processo, né? No processo para que nós possamos buscar mais da presença dele, né? Orar, buscar, né? Aquela fé verdadeira em Cristo Jesus, né? Tem que ter os processos da vida, assim como José teve aquele processo, né? Deus mostrou o sol, a lua, as estrelas, né? Os feixes que se dobrava diante dele, né? Mas não mostrou o processo da cisterna, né? Não mostrou o processo da cadeia, né? Que era um vale, um deserto para ele ali, né? Deus não mostrou, senão ele poderia ter desistido, né? Poderia ter fugido daquela grande promessa que o Senhor tinha na vida dele, né? Então Jacó amava mais José do que os irmãos, né? Jacó tinha José como filho querido, né? E os irmãos o que? Invejavam de José. José era o excluído da família, né? José ia até o campo para observar os irmãos e trazer notícia, né, para o pai. E o pai vai e faz uma túnica de várias cores para José, né? Aí sim que os irmãos ficou mais enfurecido ainda, né? A inveja, o ódio daquela família, daqueles irmãos contra a vida de José. Ele diz: lá vem o sonhador, né? José sonhava. Ele sonhava e contava os sonhos aos irmãos. Muitas das vezes nós não podemos contar os nossos sonhos para ninguém. Nós temos que permanecer com ele aqui, ó, dentro do nosso coração. Muitas das vezes nós erramos em falar, né, as promessas que Deus tem na nossa vida. Aí vem a inveja, o ódio, né, a calúnia, a fofoca, a dissensão. Muitas das vezes entre as nossas famílias, dentro do convívio familiar, né, assim como foi com José. E os irmãos foram jogar ele naquela cisterna, né? E um dos irmãos: não, nós não podemos deixar ele aqui porque ele vai perecer, ele vai morrer. Vamos tirar ele. Tirou José da cisterna e vende para a caravana de Ismaelita, para o Egito, né? Ele vendeu ele como escravo, mas a promessa não foi apagada, não foi aniquilada, porque aquilo que Deus fala, ele cumpre, né? Aquela promessa estava sobre a vida de José. Eles foram tomar a capa de José, aquela túnica de várias cores, né? E matam um animal ali, passa o sangue daquele animal sobre a capa, sobre aquela túnica de José. E vai entregar ao pai Jacó. Diz: olha, esta não é a túnica de teu filho? Sim, lógico, o pai que tinha construído, Jacó tinha feito aquela túnica para José, lógico que o pai ia reconhecer, né? Há uma verdade e uma mentira aí. Você tá entendendo? Tinha o quê? A túnica era verdadeira de José, mas o sangue do animal não era de José, né? Então, muitas das vezes nós temos que abrir os nossos olhos espirituais e entendermos que há mentiras e há verdades, há calúnias, há fofocas, há intrigas, né? Então, nós temos que observar muito as coisas que estão acontecendo ao nosso derredor, né? Muitas das vezes as pessoas nos julgam, falam mal de nós, mas não sabem o que nós vivemos. Não sabe aquilo que Deus tem reservado para nós. Não sabe das promessas.
E todo aquele que tem promessa, ele sofre. É batalhas espirituais, é guerras espirituais. Ele sofre, ele passa por humilhação. Mas é para que você esteja forjado para o dia da grande batalha, para o dia da vitória, para o dia da redenção. Então, ali tinha uma verdade e uma mentira. O sangue não era de José, e eles diziam para o pai que era o sangue de José, que um animal feroz tinha comido ele. Né? E o pai segura aquela túnica por vários anos, chorando a morte de José. Mas o pai não sabia que José tinha sido vendido como escravo para o Egito. Mas lá no Egito, né? Ele foi para a casa de Potifar. Lá a mulher cresce o olho no José, né? Faz uma grande mentira. Fala, José, deita comigo, e José foge do pecado. José foge da mulher de Potifar, porque Potifar tinha colocado José como líder ali naquela casa. Ele não poderia tocar na mulher, na esposa daquele que confiou todas as coisas nas mãos dele. E ele era fiel ao Deus dele, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. José era fiel. E ele foge. Mas a mulher não fica satisfeita e fica com a capa de José na mão. E chama todos os empregados e faz aquele alvoroço. Fala, olha, esse estrangeiro tentou me agarrar, tentou eu violentar, rasgou as minhas vestes. Uma grande mentira. Né? E José vai para a prisão. José vai para a prisão e fica ali por muitos e muitos anos. Mas Deus tem promessa na vida daquele que enfrenta essas batalhas, essas guerras. A promessa estava sobre a vida de José. Deus não aniquilou a promessa. Mesmo ele lá na prisão, um carcereiro entrega a chave do cárcere para José. José lidera ali dentro da prisão. Né? E tá o copeiro e o padeiro de Faraó lá na prisão. E eles têm um sonho, José interpreta os sonhos deles, do padeiro e do copeiro. O copeiro, olha, você vai voltar a servir ao rei. E o padeiro, você vai morrer daqui a 3 dias, vão te enforcar. E assim aconteceu na vida daqueles homens. O copeiro voltou para a casa do rei Faraó, foi servir o rei. E o padeiro foi degolado, foi enforcado. Então José disse para o copeiro, olha, quando tu adentrares falar com o rei, lembra-te de mim aqui na prisão. Fala que eu sou inocente, que eu estou aqui inocente. Mas por que será que o copeiro não lembrou de José? Mas tudo tem um tempo determinado por Deus na nossa vida. O nosso tempo não é o tempo de Deus, o nosso relógio não é o relógio de Deus. Nós queremos para agora, nós queremos rápido, as promessas. Mas há tudo um tempo, um processo. É processo em cima de processo. Muitas das vezes nós achamos que Deus esqueceu de nós. Mas não, Deus não esquece dos seus. Ele vela para cumprir a tua palavra. Ele vela pelos seus. Deus é amor, é justiça, é fogo consumidor. Deus contempla os bons e os maus. Deus contempla tudo. Nós não podemos julgar ninguém nessa face dessa terra. Porque se nós julgar, se nós falar mal, o que, que vai acontecer? Naquele dia do grande juízo final, nós vamos ter que enfrentar o tribunal de Deus. Jesus é o nosso advogado, mas ele vai vir como juiz para julgar as nossas causas. E nós vamos ter que enfrentar o tribunal. Né? Então José ali na prisão, e o copeiro se esqueceu de José. Mas Faraó tem um sonho das 7 vacas gordas, 7 vacas magras, das espigas de milho cheia, das espigas de milho seca. E o Faraó chama todos os adivinhos, feiticeiros ali, né, para interpretar aquele sonho. Mas eles não conseguem interpretar o sonho. E aí sim o copeiro lembrou, né? Lá na prisão tem um que ele conseguiu desvendar o meu sonho. Ele vai desvendar o teu sonho, rei. Chama ele e manda chamar José. Né? E José interpreta aquele sonho na maior facilidade. Por quê? Porque Deus era com José. As promessas estavam sobre a vida de José. E o rei Faraó falou,
a quem nós devemos colocar para governar o Egito, a não ser um homem que tem o Espírito de Deus como José, né? E coloca as vestes reais em José, coloca um anel no dedo de José, e José vai ser governador do Egito. Olha que coisa gloriosa, de escravo, da prisão, ele vai ser governador de toda a terra do Egito. E Deus dá sabedoria a José, né? E ele plantou durante 7 anos trigo, fartura. E colheu e guardou em celeiros. E a fome bateu lá em Canaã, né? Aqueles irmãos que tinham vendido José. Né? O pai diz, olha, desce até o Egito e vai lá, porque eu ouvi falar que lá tem trigo. Eles estão vendendo trigo. Né? Imaginava que José, aquele ao qual eles tinham vendido como escravo, né? Aquele que foi humilhado, jogado na cisterna, estava lá no poder, né? Estava como governador do Egito. Toda a terra foi entregue nas mãos de José, né? E eles vão até ali comprar trigo. Olha que coisa gloriosa, né? Deus, ele é fiel para cumprir as promessas. Muitas das vezes nós achamos que Deus está demorando nas promessas, mas não. É o processo. Sempre vai ter um processo de luta, de dor, de tristeza, de angústia. Mas em Cristo Jesus nós somos mais que vencedor. Em Cristo Jesus nós somos herdeiros e co-herdeiros em Cristo Jesus. Então não vamos desistir das promessas. Fique firme. Fique firme nas promessas que um dia ela vai se cumprir. Amém? Fique todos na paz do Senhor. Amém? Que Deus vos abençoe. Amém?